Shalom, shalom, amados irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, não se esqueça de subscrever no nosso canal para receber as notificações e compartilhe também este vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas através deste canal. Outras almas poderão ser alcançadas, edificadas através do canal. Seja uma bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amados irmãos, hoje eu tenho uma mensagem, um ensinamento poderoso. Hoje eu quero te ensinar acerca do jejum poderoso para mudar a sua vida, para mudar a sua história. É importante todos nós jejuarmos, buscarmos a presença de Deus. Existem pessoas que elas confundem fazer dieta com jejum. Existem pessoas que elas fazem dietas, mas pensam que estão a jejuar. O jejum é diferente de uma dieta. A dieta é a abstenção de alimento e o jejum é a abstenção de alimento acompanhado com oração. Então, o jejum, quando não tem oração, é apenas uma dieta. O jejum espiritual para Deus é acompanhado da oração. Por isso, sempre que estiveres a fazer jejum, tens que entrar em oração, em consagração, meditação, abstenção de várias coisas, alimento, de várias amizades, vários lugares que te distraem, que te desconectam. É nos afastar de tudo aquilo que nos desconecta da presença de Deus. Você não pode fazer um jejum e estando nos ambientes errados, nos lugares errados, fazendo o seu dia a dia normal. Não, tem que ser algo diferente. É algo que nós nos sacrificamos, nos doamos para Deus, para estar mais próximos do Senhor. Por isso é importante termos essa noção. O jejum intermitente é de algumas horas, que algumas pessoas ficam 12 horas, 8 horas sem comer, 12 horas, 18 horas, até 24 horas. Mas o jejum espiritual é algo que é acompanhado com a oração, com a meditação bíblica. É um relacionamento com o Senhor, está próximo. Por isso, quando nós podemos, quanto mais tempo tivermos em oração, no nosso quarto, mergulhados, envolvidos no jejum, aí ele tem um resultado eficaz. Por isso, muita gente no seu jejum não há resultados, não acontece nada, porque fazem de forma errada, de forma que não agrada a Deus. Deus não aceita qualquer tipo de jejum, qualquer jejum. Também é importante termos essa consciência e eu quero ler consigo rapidamente em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo número 6, uma mensagem que Jesus deixou para nós. Mateus capítulo número 6 e o verso número 16. Mateus 6, verso 16 diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para os homens, pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não apareceres aos homens que jejuais, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Amados irmãos, é muito importante. Parece que a igreja ela tem ficado cega, ela tem perdido o entendimento. Nos últimos dias nos esquecemos dos ensinamentos da palavra de Deus, do que Jesus nos ensina. E o jejum não é para nós nos exibirmos, mostrar para os homens que eu estou no monte jejuando 40 dias. Eu estou no monte fazendo uma selfie. Estou aqui jejuando e orando para a sua vida. A Bíblia diz que a oração é em secreto. O jejum é em secreto. O nosso Pai que nos vê em oculto nos recompensará. O galardão vem do Senhor. E a Bíblia está nos dizer nesse capítulo, nesse versículo, nesses versos que acabamos de ler, que aqueles que fazem jejum, exibindo-se, mostrando para o mundo, para o público, fazendo selfies, para fazer exposição, esses estão à procura de honra e de glória dos homens.
estão à procura de reconhecimento dos homens. E a Bíblia diz que esses também terão a sua recompensa. A recompensa deles estará à espera deles. Mas aqueles que fazem segundo a vontade de Deus, o que agrada ao Senhor em secreto, para que o nosso Pai, que vê o oculto, que vê o secreto, nos recompensará, nos dará o galardão. Por isso, amados, nós não estamos aqui nessa terra para agradar o homem, para viver satisfazendo a vontade do homem, mas sim para servir a Deus de todo o coração. Então, o Senhor nos deixou todas as instruções na sua palavra. Temos instruções para tudo. Por que não acatamos os conselhos, a palavra do Senhor? Nós perecemos por falta de conhecimento. Ficamos a fazer vários jejuns. Oramos muito tempo. E por vezes Deus não ouve, Deus rejeita a nossa oração. Amém? Por causa de algumas desobediências. É importante nós, como servos de Deus, como cristãos, ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Amados, a palavra do Senhor nos diz de um jovem lunático. Levaram o seu filho, levaram esse jovem para Jesus, levaram para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus, primeiramente, e pediram para que orasse por ele, porque ele tinha um espírito de mudo e surdo. Isso está em Marcos, capítulo número 9, você vai ler em casa, a partir do versículo 14 em diante. Eu vou ler apenas no verso número 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele escuma e range os dentes, e vai se secando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele disse, respondeu-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e logo, quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Verso 25. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e se levantou. Ele levantou-se. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Disse-lhes, esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Amados, eu aprendo nessa passagem que existem situações nas nossas vidas que nós só vamos vencer, só iremos vencer com jejum e oração. Quando nós decidirmos entrar no jejum, o jejum ele tem poder para operar. O jejum nos dá poder sobre os demônios, sobre qualquer situação, qualquer principado e potestade. Sempre que vários homens de Deus na Bíblia passaram por várias situações difíceis, caóticas, Daniel orou por 21 dias de jejum. Nós vimos todos os grandes homens de Deus jejuaram na Bíblia. Não é? Apóstolo Paulo, nós vimos Joel, profeta Joel, vimos vários homens de Deus, não é? Apregoaram jejum, jejuaram, oraram e buscaram a resposta de Deus. E Deus respondeu, Deus trouxe a sua intervenção. Amados, o jejum traz a intervenção de Deus. O jejum faz Deus agir de forma extraordinária. E os demônios não resistem ao jejum. A Bíblia nos diz nesse versículo, quando o Espírito viu Jesus, ficou agitado, os demônios ficaram agitados e perturbados. Então, o jejum deixa os demônios perturbados. Eles ficam agitados porque Deus nos fortalece no mundo espiritual e eles não podem contra o jejum. Jesus, quando começou o seu ministério, começou jejuando 40 dias e 40 noites e ele venceu o diabo, ele resistiu o diabo e o diabo fugiu dele. Por isso,
O diabo não resiste o jejum. Eles viram Jesus e eles fugiram, eles ficaram atormentados. E o espírito imundo, o espírito de mudo e surdo, deixou aquela criança. E Jesus ensinou aos seus discípulos, porque os discípulos tentaram expulsar, não conseguiram. Jesus ensinou, e essa lição é para nós nos dias de hoje. Precisamos jejuar, precisamos entrar em batalhas de jejum para você vencer essa causa que você está enfrentando, para você vencer essa luta, esse desafio. Não importa qual é a barreira, há uma raiz no mundo espiritual. Há uma raiz, porque todo problema, a maioria das situações tem uma origem espiritual. E é importante guerrearmos no espírito, batalharmos para vencermos. E tenho mais do que certeza que você irá vencer. Então, o jejum não é passar fome. O jejum é consagração ao Senhor. É nos abstermos das coisas que geram distração e tudo aquilo que nos remove da presença de Deus. O jejum nos aproxima, nos tornamos mais próximos de Deus. É um relacionamento com Deus. E o jejum é muito importante na vida de qualquer cristão. O jejum é abstinência de alimento, mais oração, envolvendo oração e meditação na palavra de Deus. Amém? Eu quero ler consigo em Isaías 58 e o verso número 3, diz o seguinte, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que nos afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Existem jejuns que Deus não aceita, que Deus rejeita, porque fazemos de qualquer maneira, de forma negligente, e queremos que Deus aceite de qualquer maneira. Deus não vai aceitar o teu jejum de qualquer forma. Não é segundo a nossa vontade, não é segundo o nosso desejo. Há uma regra, há uma orientação como deve proceder. Então, algumas pessoas que fazem de qualquer maneira, o Senhor rejeita. No verso número 4 diz, eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então algumas pessoas jejuam para debates, para vanglória, exibindo-se, né, mostrando para o mundo que ele sabe fazer jejum, que ele é capaz, não é, que ele é homem de Deus, que ele é mulher de Deus, para impiedade, para coisas carnais que não agradam o coração de Deus, coisas perversas, impiamente, não é? Punhadas impiamente. E a Bíblia está a dizer, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. A Bíblia nos diz que a nossa voz, ela será ouvida no alto quando jejuamos. Mas quando jejuamos da forma correta, do modo correto, se nós jejuarmos da forma errada, o nosso jejum não vai subir para o alto. É importante jejuar da forma correta para que a nossa voz se faça ouvir no alto, para que Deus ouça a nossa voz, para que o Senhor receba o nosso jejum. É importante nós fazermos jejum da forma correta que agrada a Deus. No verso número 5, seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isto jejum, dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, e que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Uau, que palavra maravilhosa! Vou ler mais uma vez o verso 6. Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados e despedaces todo o jugo. Então, o jejum que Deus quer de nós
é que despedacemos o jugo, despedacemos todo o jugo, que desfaçamos toda a atadura do jugo. Não é? Existem pessoas que não soltaram as ataduras do jugo. O que é ataduras do jugo? Existem pessoas que estão a aprisionar situações na sua vida. Ataduras do jugo é quando você não é capaz de perdoar o teu próximo. Quando você não é capaz de perdoar os teus devedores. Ataduras do jugo é quando você vive caluniando, falando mal do teu próximo, dos teus líderes, dos teus pastores. Você está a atar a atadura do jugo. Então, a Bíblia está nos pedindo para nós desatarmos essas ataduras e deixes livres, quebrantados, despedaços todo o jugo. Está a pedir para nós despedaçarmos, para nós deixarmos todo o jugo do nosso próximo, toda atadura e todo o jugo do nosso próximo. Porque você está atando o jugo do teu próximo em você. Quando você não perdoa, quando você fala mal, não abençoas o teu irmão, o teu próximo, você está atando o jugo em você. E Deus não aceita esse tipo de jejum. Quando você está a jejuar e está com mágoa no coração e não é capaz de perdoar o seu irmão, o seu próximo. A Bíblia nos diz em Marcos, capítulo número 11, verso número 25 e 26, que nós devemos perdoar os nossos irmãos, que nós devemos perdoar, não é? Aquele que, quando nós não perdoamos, nesse versículo diz, quando nós não perdoamos o nosso irmão, o Senhor também não nos perdoa. Por isso, o Senhor não vai receber o teu jejum, a tua oração, se você não é capaz de perdoar, liberar o perdão. Você está atando o jugo em você. Porque primeiro nós temos que perdoar, para que Deus também nos perdoe. Temos que liberar o perdão. Por isso, atando o jugo, quando você está em jejum, você não pode ficar discutindo, brigando, não é, dentro de casa, com o teu parceiro, a tua parceira. Você não pode estar brigado. Porque como pode você estar fazendo um jejum para Deus estar em briga, estar em contenda dentro de casa, desentendimento com os filhos, pais não se falam com os filhos, filhos com os pais. Tem que haver harmonia através dessas coisas que o teu jejum não é aceito, através dessas coisas que a tua oração não é recebida. Então é importante você desatar esse jugo, é importante você remover essas ataduras do teu jugo, para que você tenha uma vida livre, para que você tenha uma vida extraordinária, abençoada. É importante fazer isso para que a sua oração, a sua voz seja ouvida. O Senhor receba o teu jejum. Não se faz de qualquer maneira. Temos que ter orientação, temos que ter entendimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de entendimento. É importante você ter esse entendimento.